Então, para quem tá vindo do YouTube aí, sejam muito bem-vindos. Hoje é o Mate na Trincheira sem o Mate, né? Tô aqui falando com o pessoal do Instagram também. E aí, meu amor, tudo bem? E o que aconteceu hoje, cara, que eu acho muito interessante, nós vamos conectar isso com o pensamento de Santo Tomás. Fomos comer um abacate, não sei se você sabe, mas lá em casa a gente come abacate todo dia de manhã, a criançada é louca com abacate, graças a Deus, né? A gente come abacate com pão, come abacate de todo que é jeito, e maravilhoso. Mas, às vezes, acontece da gente pegar um abacate, acontece uma coisa muito engraçada, que é, o abacate, geralmente a gente pega ele, né? Se você já comprou um abacate, você sabe disso. Ele é meio duro, ele tá, ele tá ainda sem a sua maturidade, né? Ele não está maduro, então ele é duro. Você não consegue nem abrir o abacate. E aí vai passando uns dias e ele vai amolecendo e tudo mais, até que ele fica no ponto de comer, ele fica mais macio, você consegue cortar, preparar ele e tudo mais, beleza. E aí o abacate tem um sabor de abacate que é uma beleza. Mas tem alguns abacates, algumas vezes acontece de quê? De você pegar um abacate, ele tá duro, e aí você deixa ele ali um tempo na fruteira e você percebe que ele tá envelhecendo, porque a casca começa a ficar um pouco enrugada, você percebe que ele tal, mas ele não fica macio. Ele fica estranho, ele fica meio duro, ele continua duro, mas não do jeito que o abacate fica quando tá verde, ele fica esquisito. E você consegue até cortar ele, mas na hora que você corta, você percebe que ele não tá maduro, assim, ele não tá do jeito que o abacate maduro fica. Você pode até, hoje, né, o abacate estava dessa forma, eu já sei, né, que complicou. E aí você até coloca um sal, um limão, você prepara ele como você sempre prepara, mas na hora que você vai comer, aquele gosto de folha verde na boca, um gosto horrível. Eu acho intragável, né? Eu acho impossível de comer. Fala, Mateusão, bom dia, meu caro. Tudo bem? Também te amo, irmão. Seja bem-vindo à nossa live. Estamos falando sobre abacate e vamos conectar com o pensamento de Santo Tomás, que eu acho que é extremamente viável fazer esse tipo de reflexão, né? Abacates e Santo Tomás de Aquino. E o que acontece? Então tem às vezes esse abacate que é muito louco, isso que ele não amadurece, bicho. Ele simplesmente passa daquele estado verde para um estado que continua verde, continua um gosto de folha, um gosto ruim, que para mim é intragável, é horrível. Graças a Deus o nosso filho José, ele é apaixonado por abacate num ponto que ele come até o abacate verde. Fala, Salomão, tudo bem? E o que é interessante disso aqui? Existem alguns homens que são como esse abacate. O que isso significa? Durante a vida do homem, o que deveria ser o normal, deveria ser aquilo que acontece com um abacate normal. Nasce com uma imaturidade e ele vai escalando até a fase de se tornar maduro. Mas, diferente aí da maioria das frutas ou das coisas do mundo que seguem um curso natural, se o homem não trabalhar na sua própria maturidade, ele não amadurece. E ele tem uma tendência a morrer como esse abacate que nós comemos hoje de manhã. Ele nasce verde e morre verde. No fundo, numa linha de filosofia clássica, a gente vê que isso sim é uma vida desperdiçada. É uma vida que não foi vivida. Um homem que ele nasce e morre só existindo, só reagindo a estímulos, só fazendo aquilo que parecia mais conveniente, que ele não para pensar no que ele deveria fazer. E como o próprio Mateusão tem colocado nos stories dele de manhã aí, ele coloca, né, acordo mais um dia para recomeçar minha obra humana. Então é isso é a busca do amadurecimento, a obra humana. O homem que não acorda de manhã e pensa que ele tem uma obra a realizar e coloca a mão na massa, está só vivendo, existindo de qualquer jeito, ele morre como esse abacate, que hoje de manhã tivemos a infelicidade de pegar lá em casa, né? Eu quero que vocês percebam, é um abacate inútil, né? É um abacate que não tem um amor por ele, não quero aquele abacate, ele é indesejado. E agora vamos conectar então com Santo Tomás, porque Santo Tomás ele nos traz um pouco dessa escada do que seria esse amadurecimento humano. E eu quero que vocês percebam que existem vários filósofos na história que trouxeram isso de formas diferentes. Existem várias formas de enxergar isso. Então, por exemplo, a própria Odisseia de Homero é uma escalada, que agora está na moda, né? É uma escalada de amadurecimento humano.
Odisseu é um e outro, no início e no final da Odisseia. E é assim, né? As boas jornadas são assim. O Frodo no Senhor dos Anéis, o Odisseu, enfim, vários personagens. Então tem essa jornada que amadurece o homem. E, por exemplo, as 12 camadas do professor Olavo de Carvalho também são uma forma de eu identificar esse amadurecimento da personalidade. Mas Santo Tomás, ele traz algo que é muito simples da gente entender e que compensa a gente pegar esse... Por que eu escolhi Santo Tomás aqui agora? Porque ele é muito simples e muito fácil e muito didático e ele é menos camadas, né? São só 4. E já traz pra gente uma ideia de como que funciona isso. Então, Santo Tomás, ele traz 4 tipos de homens. O primeiro deles, que é o abacate verde. A jornada, por isso que eu gosto da live, entendeu? Eu gosto de gente que comenta nas lives. Obrigado, Matheus. As jornadas são muito mais sobre o que acontece com o herói no processo do que a sua vitória em si, com certeza. E isso é um aprendizado para nós, né? Isso é um aprendizado para nós. Com certeza. Quem o homem se torna durante a jornada, aquele processo, né? Que às vezes hoje o homem contemporâneo não quer passar por processo. Ele quer só as vitórias. Ele não quer se tornar, ele quer ser. Mas o querer ser sem querer se tornar é neurose. E vai causar o quê? Tristeza. Então, um itinerário muito seguro é isso aqui. Santo Tomás coloca o homem verde como o homem vicioso. Então aqui, ó, só para a gente poder ter aqui um título, né? E a gente aprofundar. Então, o vicioso, a razão e o apetite estão concordes no mal. Não há mais luta nem remorso. O próprio juízo está corrompido. Eles chamam o mal de bem. É a inversão completa do primeiro estado, paz na desordem, em vez de paz na ordem. Então, o que é o homem vicioso? Fala, Luca, tudo bem, meu caro? O que é o homem vicioso? O homem vicioso é o cara que tá na merda e ele, no fundo, gosta de estar na merda, entendeu? Ele tá bem lá. E hoje nós temos muito isso no Instagram, por exemplo. A gente tem as pessoas que fazem coisas que são imorais, a gente sabe que são estranhas, são ruins, que prejudicam os outros e batem no peito e falam, é isso aí mesmo. Eu não quero sair daqui. Estou feliz onde estou. Muitas vezes ganho dinheiro com isso, né? Então aqui é o meu lugar e pronto. Então o viciado, ele é o cara que quer, ele está feliz onde está. Ele não quer se movimentar. E percebam o seguinte, aqui além desse cara, eu estou falando de um adulto, né? Mas a criança, ela se encontra aqui. Por quê? A criança se encontra num estado, só que isso é natural, isso é bom para a criança e ruim para o adulto. Por quê? Porque a criança ela é egoísta por natureza. Por quê? Porque ela não tem capacidade de ser mais. Entende? Ela não desenvolveu ainda uma visão externa, ela está recém descobrindo que ela existe, tentando entender essa dinâmica entre eu e mundo. Então, a criança ela está nesse estado por uma necessidade e por uma naturalidade. Agora, o adulto que se encontra nesse estado, por isso que a gente fala, né? É o homem que nasce, morre imaturo. Ele se mantém em um estado infantil até a velhice. E é bizarro. Isso aqui é bizarro. E vocês conhecem pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Beleza? Então o viciado é esse cara, onde a razão e o apetite moram no mesmo lugar. Ele, no fundo, encontra desculpas para permanecer nos maus hábitos dele. Ele encontra razões para estar lá. Beleza? Depois nós temos o incontinente, e existe um abismo de distância aqui. O incontinente é o seguinte, o apetite vence, mas a razão protesta. Ele sabe o que devia fazer, julga corretamente em abstrato, mas cede na hora do ato, e depois se arrepende. Percebam o seguinte, a maioria das pessoas que são bem intencionadas, que estão buscando a maturidade, estão nesse estado de incontinência. O que isso significa? É o cara que quer acordar cedo, é o cara que quer melhorar, é o cara que quer ler, é o cara que quer estudar, é o cara que quer agir melhor com a esposa, com os filhos, no trabalho. É o cara que até sabe mais ou menos, a razão ela já está meio que alinhada. Mas na hora de colocar em prática, é uma dificuldade muito grande. E muitas vezes ele não consegue, no final das contas, transformar esse desejo, né, essa vontade em ato concreto. Ele sabe o que deveria estar fazendo, mas não consegue. E aí vem o quê? Um arrependimento, uma dor, um sofrimento no fundo. E isso é muito bom.
Isso é a segunda etapa. Isso é o segundo estágio. Isso é o processo. Todos nós passamos por isso. Então eu lembro muito bem quando eu queria começar a acordar cedo, a dificuldade que era. E aí eu me baseei em uma série de estratégias que me ajudam com isso. Vocês conseguem entender? Que me ajudam hoje a vencer isso que eu desejava. Então, isso aí faz parte do processo. Então, conforme... E aqui vem, né? Qual que é o segredo? É continuar batendo na tecla, não desistir, não voltar para o nível de vício. Então, eu sei o que eu deveria fazer, não faço. Então, eu vou tentar fazer todo dia, mesmo que eu não consiga, e vou aprender com os meus erros, e vou tentar errar novos erros. Então, eu vou continuar nesse desenvolvimento até eu chegar num nível de quê? De continência. O que é o homem continente? Aqui já é um homem que tem uma maturidade elevada. É o cara que sabe que deveria fazer algo e ele consegue aplicar, mas com um conflito. Com um conflito. Então, por exemplo, eu falo bastante, né? Acabei de falar sobre acordar cedo. Eu sou um continente ao acordar cedo. Por quê? Porque quando eu acordo, e eu falo isso, eu tô aqui 1 ano já que eu tento acordar cedo todos os dias, alguns dias não consigo, mas muitas vezes é porque não tive uma noite bem dormida e tal, né, com as crianças. Não é por uma causa de preguiça, é mais por uma causa de necessidade, eu acabo descansando mais. Mas, mesmo assim, todo santo dia eu acordo e eu penso em voltar para a cama. É batata. Eu já passei para vocês a minha estratégia, né? Eu coloco o meu despertador no banheiro para me obrigar a levantar. Então é batata eu levantar e querer voltar para a cama. E aí eu vou pro banheiro, eu lavo o rosto, né? Tomo um banho e aí eu desperto e acabo conseguindo levantar. Percebam, isso é a continência. Eu sei o que eu quero fazer, eu consigo executar, mas existe ainda uma batalha, ainda existe um combate. Isso aqui ainda não é virtude, pessoal. Quando a gente fala sobre virtude, a virtude ela não é, a virtude ela é um hábito operativo bom. Quando nós falamos sobre hábito, é uma coisa que ela é natural. Então percebam, a gente está escalando para lá. O quarto passo de Santo Tomás, que é o homem verdadeiramente maduro, é o homem que sabe como tem que agir e age por naturalidade. Então, eu acordo cedo não tem outro jeito de ser. É natural para mim. Meu corpo, ele tá tão alinhado, as minhas paixões estão tão alinhadas que elas não desejam mais ficar na cama. Se aquele não é o meu dever, né? O horário de ficar na cama é o horário de ficar na cama. 7, 8 horas de sono. Depois disso, acordou, a minha paixão, ela tá tão ordenada com a minha vontade que ela já deseja o próximo bem, que é o próximo dever, naturalmente. Não tem conflito. Não tem a mente desejando estar na cama. E isso aqui é o homem virtuoso, isso aqui é o grande sábio, isso aqui é o homem que realmente alcançou um alto nível de maturidade. E muitos homens realmente não chegam lá. Não chegam lá. Por quê? Porque é um nível muito elevado. Mas nós temos que ter como um ideal, a continência. O mesmo nos conflitos, eu consegui fazer aquilo que eu me proponho. Percebam que o grande problema são os 2 primeiros estágios. O homem viciado, esse é o pior de todos, que é o homem da caverna de Platão, né? O homem que está lá olhando sombras e achando que o mundo são sombras e ele está feliz lá dentro. Loucura, neurose. Isso aqui é uma falta realmente de discernimento de que eu sou um ser humano. Eu nasci para certas coisas, né, que me cabem. E eu não quero essas coisas. Ou melhor, nem sei que isso existe, não me pergunto mais. Isso é um nível ruim. O cara que começa a criar um discernimento, então, porra, eu percebi que eu tô na caverna, eu quero sair daqui, mas eu não tenho força para sair da caverna, é o incontinente. Também deve-se lutar muito contra isso. Para chegar no nível de continência. Mesmo não querendo, eu levanto, eu passo pela jornada e saio da caverna. E aí a gente tem que sonhar com a virtude, né? Com esse estágio de fazer as coisas de maneira natural. Então percebam, uma coisa interessante, tá? O nível de vício, lembra que o vício é um hábito operativo ruim. Ele não tem esforço. Se eu me atirar aos meus vícios hoje, as minhas paixões ordenadas, é simplesmente eu não fazer esforço. E aí eu começo uma jornada de esforço na incontinência, uma jornada de esforço na continência, para eu chegar na virtude. E ali não tem mais esforço novamente.
se torna tão natural para mim que eu não preciso mais me esforçar. Eu entrei naquele estágio. Entenderam? Só que para chegar lá é uma jornada muito longa de uma vida. Mas cabe ao homem não atingir a virtude, mas entrar num processo de busca. Por quê? Porque quando nós vemos que Deus não cobra de nós a santidade, no sentido, vamos lá, Deus quer de nós a santidade, ponto, ok. Mas para ir para o céu, você não precisa se tornar santo, você precisa estar em uma busca pela santidade. Isso aqui muda de figura. E é o que o Mateusão trouxe ali. Não é sobre chegar lá, mas é sobre estar na jornada. Se eu morro dando bom combate, eu vou para o céu. Ponto. Vocês conseguem entender isso aqui? Isso aqui é muito bom, cara. Por quê? Porque a batalha já foi vencida na cruz. Então, eu não preciso vencer a batalha. Eu preciso dar o bom combate a cada dia. Eu posso morrer no nível de incontinência, continência ou virtude. O que eu não posso é me entregar. O que eu não posso é desistir, vacilar. O que eu não posso é realmente me entregar ao vício. Amar é no final querer amar, exatamente. Amar é no final querer amar, desejar e tornar esse amor cada vez mais perfeito. Eu não preciso chegar num nível de perfeição. Eu preciso estar buscando, eu preciso estar numa jornada de perfeição e não atingi-la. Esse que é o negócio. Mesmo que eu tenha esse ideal e mesmo que seja impossível. Posso até não conseguir amar sempre, mas devo desejar e buscar sempre, exatamente. E essa é a jornada humana. Essa é a jornada de amadurecimento. Entendeu? Isso é, então, por exemplo, eu sou um abacate verde. O negócio é buscar um pouquinho de maturidade a cada dia, cada vez atingir um grau de palatabilidade, vamos colocar, se tornar mais gostoso, mais cheiroso, entende? Quando alguns santos falavam que o pecado, eles conseguiam sentir o homem pecaminoso pelo aroma. Eles tinham um cheiro ruim, um cheiro de podre. E eles conseguiam saber que aquela alma ela estava em pecado mortal, né? Então é um pouco disso, se tornar mais agradável. Agradável a quem? A nós mesmos, porque quanto mais virtuoso eu me torno, mais humano eu me torno e mais eu me amo, eu tenho essa capacidade de me amar por estar em semelhança e imagem a quem? A Deus, porque Ele é a pura virtude. Consegue entender isso? Isso aqui é interessante, isso aqui é profundo. Ele é a virtude em ato puro. Então, quanto mais eu me aproximo daquilo, eu não amo a mim como um egoísmo. Eu amo a mim quanto mais me aproximo daquele que é o ser que merece o máximo amor, né? Que é perfeito. Que é Deus. Beleza, meus caros? E essa é a nossa finalidade. Nós somos criados para isso. Isso foi dado, foi colocado, né, na nossa natureza. Beleza, meus caros? Tranquilo? Fechadíssimo? Faz sentido? Então, para você que está no YouTube, nos encontramos amanhã e até mais.